Mas para quem não conhece, o Warren Buffett é um mega investidor americano, completou no mês passado 90 anos. E a fama dele é que tudo que ele toca vira ouro. Agora vira arroz, né? Tocou, vira arroz. E uma parte desse ouro volta para ele. Quando saem as listas de bilionários, saiu uma agora, até colocando os brasileiros, ele está sempre no topo. Fortuna padrão 250 bi de reais. Ele entende de ganhar dinheiro. Ganha dinheiro há muito tempo. A primeira ação que ele comprou quando tinha 11 anos. 11 anos de idade, não há 11 anos. Ele tinha 11 anos de idade e comprou a primeira ação. E é um fenômeno. Eu estou citando o Warren Buffett porque ele é autor de uma frase interessante, alguma coisa como: você precisa de 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruir. E ele diz isso porque ele aprendeu muito cedo que para ganhar dinheiro com as empresas, você tem que botar dinheiro em empresas que tenham boa reputação. E o sucesso das empresas vem de dois motores, que são os fatos envolvendo a empresa, os números, os balanços, volume de venda, lucratividade, produtividade, etc, etc. E percepção. Percepção. Então, a sua padaria pode fazer o melhor pão do bairro. Show! Aliás, se conseguir fazer o melhor pão do bairro, me avisa, 999-592-100, que eu vou aí buscar, em qualquer lugar do Brasil. Adoro pão. Sempre que falo, olha, tem uma padaria agora que faz o melhor croissant, eu vou lá ver porque eu adoro. Agora não tenho comido pão para não engordar, e aliás, para emagrecer, mas adoro. Então, se a padaria faz o melhor pão, show. Mas tem uma diferença muito grande entre fazer o melhor pão do bairro e a padaria ser percebida como a padaria que faz o melhor pão do bairro, né? O melhor jogador de futebol em atividade, quem é, Felipe? O Messi, hoje. Então, né? Coitado, né? A gente vai falar sobre isso hoje também, Eneg, porque o Messi ficou de fora da lista da UEFA dos 3 melhores, ficou em quarto, né? Pois é. Pode ser o Kevin De Bruyne, pode ser o Manuel Neuer, pode ser o Lewandowski. Mas assim, em atividade... mas é o Messi, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Né? O melhor jogador de tênis deve ser o Federer. Aí eu já não entendo nada. Né? Deve ser. O melhor piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Né? Uhum. E por que a gente diz isso no caso específico de jogador de futebol, de jogador de tênis, de piloto? Porque você tem como medir isso. Você tem o número de gols, você tem o número de campeonatos que venceu, você tem o tempo como número 1, número de corridas. Tem um monte de indicador, né? Mas empresa não é assim. Você pode dizer que o tênis de correr da marca A é melhor que o tênis de correr da marca B. Mas você não pode dizer que a marca A tem mais valor do que a marca B porque tem um tênis melhor. Ela é mais querida, é mais admirada, é mais desejada, enfim, percepção. É isso que faz. Então, uma empresa vive do valor da marca, vive de percepção, vive da imagem que ela constrói, da imagem que ela projeta, e o que o Buffett está falando leva um tempão para construir e bobeou, você perde. Isso vale para país. E eu estou tocando nesse assunto a propósito do discurso do presidente Bolsonaro ontem, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Quer dizer, o presidente fez um discurso mais organizado do que o de 2019, a gente até falou disso ontem, cometeu um monte de erro. Eu não entendi. A área protegida do Brasil no ano passado era 61%, esse ano é 66%. Não sei por que não pega a mesma fonte, por que ninguém lê, aquela zona, mas não importa. Tem erro factual, tem número diferente, mas ele também falou verdades. Quando ele fala que o Brasil é o país que mais protege as florestas do mundo, é. Só que, desde a posse dele, e aí tem um descuido muito grande que pode custar caro, o Brasil tem projetado uma imagem internacional mais negativa do que positiva. Imagem, percepção, não é apenas fato. Não interessa, o Brasil é o que mais protege. Protege, daí? A imagem é construída não apenas com o que o Brasil diz, não apenas com o que o presidente diz, mas a imagem começa das notícias que circulam. E isso são fatos. Vamos pegar apenas meio ambiente e Covid. As notícias nessa área no Brasil são positivas? É positivo ver presidente e governador brigando para saber quem é que comanda o combate à doença? É positivo ver o presidente falando lá fora, como ele fez,
que o poder judiciário tirou dele o poder de... Sabe? É positivo isso? É positivo ver o presidente de um lado querendo acabar com a política de isolamento e os governadores dando demonstração de que não tem o mesmo carinho pela economia? É positivo isso, ver um presidente defendendo bruxaria com uma cloroquina, né? O mesmo vale para queimada. Tem a turma que diz que não tem nada de novo acontecendo, tipo o Bolsonaro. E tem a turma que diz que nada vai bem. O que acontece? As más notícias, que sempre vão existir, andam mais rápido. Uma má notícia vai surtir mais efeito negativo do que 1000 notícias positivas. E é disso que, aliás, o presidente reclama. A gente tem notícia para dar, positiva, mas ninguém dá espaço, e aí uma notícia negativa. Só que tem um detalhe. Se o país, se o governo tem um estoque positivo de ações, um estoque grande, quando vem uma notícia negativa, aquilo produz algum freio. Agora, se você não tem um estoque, se você não construiu uma imagem, se você não trabalhou a sua reputação, e aí começam a surgir notícias negativas, não há um histórico positivo, as notícias negativas ocupam esse espaço. Tem um economista americano, já citei ele aqui, mas eu gosto muito dessa frase, que é o Theodore Schultz, foi prêmio Nobel de Economia em 79. Ele dizia o seguinte: para o consumidor, vale para o cidadão, para o eleitor, para as pessoas, para os investidores, para todo mundo. A percepção é a verdade. A percepção é a verdade. A percepção pode não estar correta, mas é o que ele conhece. E o que ele conhece é tudo o que ele quer conhecer. Ele não se importa. A opinião pública, formador de opinião, investidor, não está disposto a aguardar o que o Brasil tem a dizer, o que o presidente tem a dizer, para tirar uma conclusão a respeito do Brasil, antes de classificar o Brasil de uma forma positiva ou negativa. Ninguém fica angustiado, sabe? Eu não entendo se a origem da queimada é do caboclo, do mega investidor. Não interessa, ninguém quer saber. As pessoas veem o seguinte: tem fogo lá. Isso não é bom, então eu quero estar longe. Tem fogo agora no Pantanal. O Brasil está queimando, está tudo queimando lá. Não importa quem toca o fogo, quem não toca o fogo. E fica a imagem ruim. Quem investe e representa os interesses de milhões de pessoas, tira as conclusões com o que tem em mão. E mais, quando recebe aquele WhatsApp, o e-mail, você vai mesmo botar dinheiro naquela empresa do Brasil? Vem cá, você vai botar dinheiro no Brasil? É assim que se forma a imagem de uma empresa que o cara não quer, de um banco que o cara não quer ver isso. Por isso que você vê empresários mandando carta para o general Mourão para poder legitimar o investimento que eles vão fazer no Brasil. Cabe ao governante, interessado na reputação do país, prestar atenção nisso. Tem informação, tem ação para fazer, precisa diminuir essa distância entre percepção e realidade. E reputação de um país é tudo. E isso é percepção, não é a coisa em si. A reputação não é a pedra que você joga no lago, a pedra. Mas é a onda que essa pedra provoca. E aqueles anéis que a gente vê quando joga uma pedra no lago. Então, não é algo que realmente existe. Aquelas ondas, elas são resultado de algo, mas elas são algo em si também. As pessoas olham para aquilo e se revoltam. E ficam revoltadas. Olha, eu não vou botar dinheiro naquele lugar, porque tem um monte de onda. Então, é no universo das versões. Então, a incompreensão dos empresários, dos investidores, pode vir de uma impressão errada, né? Mas não importa. Sabe, o Brasil é hoje um país melhor do que era há 20 anos, não tem dúvida disso. Mas ninguém tem dúvida, é só comparar indicadores econômicos, mesmo em crise, políticos, institucionais, sociais. Mas e daí? A nossa imagem internacional hoje talvez seja pior do que era há 20 anos. E aí que está o erro do governo, aí que está o amadorismo do governo. Fica o governo revoltadinho, pulando no pezinho, nhé, sem perceber que a desinformação não vai resolver. Não adianta o presidente denunciar a desinformação. Fica todo mundo bravo, o presidente fica bravo, o general Mourão fica bravo, o general Augusto Heleno fica bravo. Eles falam, sabe, eles ficam indignados, como se o fato deles ficarem indignados mudasse alguma coisa. Cuidar da imagem
É cuidar dos fatos, é cuidar das versões, e a imagem do Brasil decorre desse conjunto de coisas. E nesse campo, o governo Bolsonaro é muito fraco. Porque o presidente adota um discurso quando fala sobre política ambiental na ONU e adota outro quando fala fora da ONU, quando está falando das ONGs e tal. Então essa história de prende e arrebento, invasor eu pego a bala, economia é mais importante que preservação, ou a frase que ele usou na ONU no ano passado, índio não quer ser latifundiário pobre em terra rica, pensa como isso bate lá fora. Que é um novo general Custer. A turma não gosta. Ah, mas eles que se danem. Então tá bom, então eles que se danem, vamos nos conformar que o dinheiro não entra, que o investimento não chega, que os empresários ficam refratários. Não adianta. Em geral, a teimosia é a grande culpada pelas escolhas erradas de um governo. Sabe, o maldito voto, e eu falo maldito porque quando o camarada chega com 57 milhões de votos, acha que isso é a cloroquina, entendeu? Só que isso é a cloroquina, não vale nada. Não é o deputado com mais voto que manda na Câmara, é o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não é um campeão de voto, ao contrário. Aliás, se você pegar o Michel Temer, que foi presidente da Câmara algumas vezes, não era um campeão de votos, mas ele era um campeão na política. Rodrigo Maia é um vencedor na política. Para ser um vencedor, não basta ter os votos, não basta ter 57 milhões de votos. 57 milhões de votos são um passaporte para te colocar lá. Depois que você está lá, bichão, você tem que mandar ver, e não é só no grito. Então, quando a crise de reputação pega, não adianta ficar pensando naquilo que as pessoas acham. Nossa, como elas são insensíveis. Meu Deus, existe uma grande campanha. Em vez de ficar fazendo discurso, vai enfrentar a crise. Não adianta ficar gritando e tirar a conclusão de que as pessoas são surdas. Elas só não estão prestando atenção no que você diz. E eu não estou falando da classe artística, sabe, das ONGs. Eu estou falando da turma da grana, que não está nem aí para ideologia, que bota dinheiro em país em guerra, mas não quer ter a sua marca, o seu pescoço, associado a um governo que tem reputação ruim. Reputação. Não tem a ver com voto. Ele pode ganhar a eleição. O Fernando Henrique ganhou 2, o Lula ganhou 2. A Dilma ganhou 2 eleições, pelo amor de Deus. Por que ele não vai ganhar a segunda? Agora, isso é uma coisa. Agora, tornar o Brasil um país admirado, desejado pelo investidor, aprovado, é outra coisa. O voto não tem nada a ver com isso. Campeão de voto é uma coisa, isso é outra. Então, essa crise, como todas as outras, essa história da imagem vem de fora para dentro. É preciso agir. Tem uma questão, nunca isso vai resolver na guerra de palavras apenas. Tem que ir lá fora, tem que ir no ambiente hostil dos inimigos, onde tem um monte de versão, onde tem analista palpitando, onde tem jornalista opinando, onde tem gente que está prejudicado, onde tem gente interessada em prejudicar o Brasil, onde tem confusão demais. É lá. O governo tem que fazer mais, tem que ouvir mais e tem que se relacionar mais. Só assim vai conseguir mexer nos fatos também, claro, mas nas percepções. Se não fizer isso, pode bater pé, pode fazer discurso na ONU, pode o general falar, pode o coronel gritar, pode o capitão chiar, não vai resolver.